Olá, eu sou o Ludgero Neto e este é o Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, essa semana, um bate-papo a respeito das coisas que concernem a Igreja e o Reino de Cristo. Vamos falar sobre música, adoração, teologia, tudo isso para a glória do nome de Deus. Está aqui comigo novamente o tio Fernando e o convidado a gente vai falar e apresentar para vocês de forma especial logo depois da nossa abertura. Acompanhe aí que a gente já está começando o nosso programa de hoje. Bom, como eu disse, o reverendo Fernando Hamilton Costa, o meu querido tio Fernando, acho que todo mundo que escuta o nosso podcast já pode chamar de tio Fernando, né? Nós vamos falar hoje sobre teologia, música, adoração, louvor, a música a serviço da Igreja de Cristo Jesus. E para bater esse papo conosco, nós temos o privilégio de receber aqui no nosso estúdio o Estênio Márcios, né? O Estênio Botelho, que é conhecido de muitos, é cantor, compositor, pastor, teólogo. Então é muito bom a gente juntar quem é pastor e quem é músico ao mesmo tempo, né? Nem só músico, nem só pastor, mas o juntando isso é uma área que Estênio tem falado já há muitos anos, ensinado à igreja. Antes de mais nada, Estênio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. A esses títulos, quando uma pessoa começa a juntar títulos assim, é meio perigoso, porque às vezes nenhum faz direito, né? É pastor, é músico, é composição, é muita coisa. Vai ver que não faz bem nenhuma das coisas. Mas muita gente está nos ouvindo conhece bem o Estênio Botelho, o Estênio Márcios. Como é que você se apresenta? É Estênio Márcios. Estênio Márcios, ok. O Estênio Márcios é muito conhecido no meio evangélico, na Igreja de Cristo. Acho que principalmente o pessoal mais tradicional, batista, presbiteriano e tal. A turma que conhece já tem servido a Igreja de Cristo há muitos anos, né? Então, títulos à parte, é o Estênio, né? Estênio. O Estênio. Estênio, a gente quer conversar um pouquinho e deixar o pessoal que está nos ouvindo mais por dentro, porque afinal de contas, nós vivemos num mundo onde que todo assunto faz de qualquer pessoa um especialista, né? Então todo mundo fala de teologia, todo mundo fala de música, todo mundo fala de louvor, e a gente quer conversar com você, obviamente eu e o Fernando e você aqui, sobre esse assunto. Mas conta um pouquinho para quem está te ouvindo, um pouquinho da sua história, de repente alguém que ainda não te conhece, a sua história com a música, com a vida da igreja, dá essa colher de chá aí para a gente. Ok. Eu tive o privilégio de nascer numa família cristã, como filho de um pastor. Uhum. Então, muito cedo, a música da igreja, às vezes até sem instrumentos, a música a capela mesmo, que a igreja cantava, essa música me comovia quando criança. Eu era muito tocado, às vezes chegava até a ficar com os olhos meio marejados, ouvindo os hinos, né? E então eu cresci nesse ambiente musical de igreja e sempre ouvindo a música de uma maneira especial, sempre me deixando tocar, né, profundamente pelas letras, pelas melodias. Isso aconteceu depois com música popular também, que eu ficava às vezes ao lado do rádio esperando que tocasse a música que eu gostava e quando tocava eu prestava muita atenção, gostava, ficava muito emocionado. Muitos anos depois eu fui entender que na minha infância eu ouvia a música de uma maneira diferente. Não era puro entretenimento, não era apenas um prazer, mas era como se eu precisasse daquilo, né? Bem, e aí, uma família de pastor, eu tenho um irmão mais velho do que eu, 3 anos, que é pastor também, o Edilson Botelho. Ele, juntamente com Sérgio Pimenta, que é um compositor também maravilhoso, lá em Manaus, começaram a fazer canções cristãs mais ou menos na mesma época, e eu ali, bem mais novo, ouvindo aquilo, e ficava encantado com aquelas músicas, e aquilo prosseguiu, né? Nós, de Manaus, nos mudamos para São Paulo, e meu irmão continuou a fazer músicas, gravou
LPs com Jovens da Verdade, o Sérgio Pimenta gravou com Vencedores, e eu sempre ouvia os dois, ouvia aquelas composições e ficava fascinado com aquilo, né? E comecei a aprender violão também, aos 11, 12 anos, querendo lá no fundo ser como aqueles músicos que eu ouvia, né? E fazer aquelas canções lindas que eles faziam. Então eu comecei a aprender um pouco de violão, a compor aos 14 anos, e fui fazendo canções, e as canções foram se acumulando, e eu terminei realmente fazendo centenas de canções, né, de lá para cá. E aí, dentro dessa sua história, então você disse, tornou músico, compositor, fazendo essas centenas de canções de lá para cá, né? Quando eu era criança, eu acho que obviamente também antes de eu nascer, né? Meus pais até participaram disso, eu comentei com você antes da gente começar a gravar, né? Então tinha alguns grupos, conjuntos musicais no Brasil que marcaram muito. Você citou aqui os Jovens da Verdade, né? Os Vencedores por Cristo, aí tinha o Grupo Elo, que depois o Grupo Logos, né? Então, esses grupos, assim, você chegou a participar de algum trabalho assim? Você tinha algum grupo da igreja local que fazia? Você, como jovem, aprendendo, se envolveu nisso também no meio da igreja? Sim, no meio da igreja sempre. Sempre com os conjuntos da igreja, ensaiando, fazendo arranjos, cantando, tocando, né? Tive um pequeno envolvimento com a Missão Jovens da Verdade, cheguei a fazer uma viagem missionária com um grupo musical, e enfim, esse era o meio que a gente vivia, né? E cheguei a ouvir muito Vencedores, também Jovens da Verdade, por causa da música do meu irmão, que acho que foram os grupos que mais me influenciaram naquela época. Eu como você, tive o privilégio de nascer também numa família evangélica. Também sou filho de pastor, fazemos parte da SOFIPA, aliás, os três aqui, né? Sociedade de Filhos de Pastores, né? Eu preciso conseguir uma carteirinha. Essa carteirinha, sociedade. Não, mas eu acho que na verdade ela é pejorativa para muita gente. Filho de pastor é terrível, rapaz. Muita gente fala assim: você é filho de pastor? Então tá explicado. Então não sei se essa carteirinha ia ser muito legal ou não. Não, mas eu acho que aqui o tio Fernando tem falado isso em alguns programas aqui, e a gente tem que criar logo um programa só sobre essa sociedade de filhos de pastores. Não, mas uma associação formal, carteirinha. Não, a gente precisa limpar essa imagem. É isso. A gente precisa limpar essa imagem, porque isso é uma distorção. Eu, por exemplo, fui criado com olhar apenas. Isso, O meu pai era daqueles que só olhava. Então, eu não era do tipo de filho de pastor que podia ficar folgado na igreja de jeito nenhum. No meu caso, não sei se é o seu, era assim, meu pai no púlpito, minha mãe no harmônio, né? Sim. E então era olhar mesmo. Era só não é só olhar, não, porque depois tinha as consequências de você fazer de conta que não viu o olhar. Mas eu, criado dentro da igreja, sempre canto no coro desde pequeno. Aprendi alguma coisa de violão. O pessoal pergunta se eu toco violão. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu não sei nem ler cifra. Eu toco algumas coisas. Eu sou primo do Ivan Carlos Borges, então eu estava na Palavra da Vida, trabalhando na equipe, e um dia ele chega lá e fala: deixa eu te mostrar uma música que eu fiz. E tocou Calmo Sereno Tranquilo para mim, né? Então, assim, eu tenho o privilégio de ter escutado o Calmo Sereno Tranquilo em primeira mão. E ele me ensinou a tocar com aquelas 3 posiçõees básicas e tal. Então, essas coisas. E nós sempre damos muito valor para a música, seja ela nos chamados corinhos ou hinos e tal. E nós sabemos, e eu entendo, creio que você entende também, a importância da música. Uma coisa que você não falou aqui, mas falamos nos preliminares. Você nasceu em campo missionário, e então o que você falou eu já vivi também, de ter algumas vezes culto, capela, não tinha quem tocasse. Se minha mãe não podia tocar ou alguma coisa assim, a gente cantava sem acompanhamento e tal. E até hoje eu tenho vamos dizer assim, esse privilégio, porque já aconteceu uma vez na igreja de ter um problema na parte elétrica e nada funciona, eu puxo, canto e não é um problema para mim. Sim. E você vê como assim o valor da música no culto, porque é evidente que ela tem um valor.
Eu penso que é muito difícil as pessoas equilibrarem isso dentro num momento cultico, né? Então, às vezes tem igrejas que parece que a palavra é um detalhe e a música é o todo. Tem horas que nós vemos que parece que não tem nenhuma importância o que está sendo feito ou cantado e tudo. Você, como é que, sendo pastor, conhecendo a palavra, sendo uma pessoa que busca o fundamento da palavra do Senhor, pelo que eu sei disso de você, como é que você encara essa importância musical na igreja? Poderia até começar pelo prelúdio, talvez. Eu estou falando, claro, de música cantada, de hinos, mas toda a face melódica, né? Como é que você encara isso dentro da... Hoje em dia, a gente vê que em muitas igrejas a música tem uma importância absurda, né? Exagerada. Né? E tudo é música, né? O culto já começa com música, a banda começa a cantar e ela ocupa a maior parte do tempo desse culto. E muitas vezes, enquanto o pastor está pregando, há música de fundo sendo tocada. E eu acho que esse não é o ensinamento bíblico. A música ela tem uma grande importância, sim, porque ela é o momento em que a gente vai adorar a Deus, né? Através da letra da música, da melodia, através do nosso coração, da nossa intenção. Mas eu não acho que a música tenha uma importância tão grande como a que se dá hoje em dia, né, que a gente vê na mídia. Ela tem a sua importância, mas ela é apenas uma parte do culto, né? É claro que, enquanto ela acontecer, ela deve ser a melhor possível, ela deve ter os melhores sentimentos, ela deve ter os melhores investimentos, mas ela é apenas um dos elementos do culto. Tá certo. Eu lembro bem de uma conversa que nós tivemos, e eu fiquei sabendo agora também, nos bastidores, gente. A gente tem que fazer um bastidores ter o MediaCast, mas nos bastidores o Stênio estava comentando aqui que ele é primo de um pastor que a gente admira demais, é uma pessoa muito querida, que é o reverendo Fulton Nogueira, né? É primo do Stênio. E uma vez o reverendo Fulton estava com a gente, eu ainda era seminarista, e um pastor entrou com aquela discussão de cantar salmos, não cantar salmos, salmodia exclusiva e tal, achando que o reverendo Fulton ia para a mesma linha dele, né? Aí ele falou assim: Fulton, me diga, qual é a sua visão sobre isso? Querendo, tipo assim, levantando a bola para ver se o Fulton vinha cortava, né? Aí ele falou assim: não, eu sou de uma linha mais pré-agostiniana. Aí ele falou assim: como assim? Só na linha pré-agostiniana a igreja era perseguida, ninguém cantava. Tipo, a música... Os trabalhos eram feitos secreto, né, praticamente. O que o povo podia fazer? Ler a Bíblia e orar. Pregação. Eles iam pro deserto... E sair correndo, né? Ler a Bíblia, orar e sair correndo. E tipo assim, eles iam pro deserto, ficavam horas escondidos, madrugada no deserto para poder ouvir a palavra e orar. Aí ele falou assim: imagina se o povo começasse a cantar rapidinho. A acústica na catacumba não era muito legal, né? Olha, você tocou num assunto interessante. Eu não sei se eu ouvi ou eu li em algum lugar, uma pessoa que disse assim: o nosso culto ele tem que ser de um jeito que nós possamos levá-lo para as catacumbas. Ou seja, se acontecer de repente uma perseguição, o nosso culto tem que ser capaz de ser feito em catacumbas, em cavernas. Agora eu te pergunto uma coisa: do jeito que o nosso culto hoje é dependente de mídia, é dependente de internet, é dependente de efeitos... Eletricidade, efeitos visuais. Será que a gente conseguiria cultuar a Deus numa caverna? Né? Quer dizer, será que o povo canta sem instrumento? Né? Será que o pastor consegue pregar sem ou seja, hoje há muitos pastores e até que pregam, são fiéis às escrituras, mas entraram para essa linha de... tudo que ele fala tem que ter uma projeção atrás, os pontos do sermão, exatamente, um vídeo de introdução. Ou um microfone, né? Às vezes é meia dúzia de pessoas, o cara tem que ter um microfone, ele não consegue falar sem microfone. E se não precisa nem ir para as cavernas. Se faltar energia, será que o nosso culto acontece? Né? Então, eu acho assim, é claro que a tecnologia é muito boa, mas a gente tem que ser capaz também... Por exemplo, na minha época,
na minha época, que eu digo assim, na minha época de juventude, vamos dizer assim. Até porque hoje em dia ainda é sua época, né? Você ainda tá é aqui minha agora. época. Escuta a minha esposa toda vez a mesma coisa. Eu falo isso, ela fala, sua época é agora. Tá bom, mas não é bem assim. Então nós entendemos o que nós estamos falando eu já aqui. passei. Mas Nós assim, sabemos o que nós estamos falando. na minha época, a igreja decorava, cantava as coisas de coro, os hinos, nossos pais e avós cantavam os hinos de cor, a nossa geração cantava as músicas, por exemplo, de Jovens da Verdade ou Vencedores de cor. Hoje em dia, será que nossas igrejas têm músicas decoradas que possam cantar quando falta luz, ou se a gente tiver que ir para as cavernas? Você entende? Porque a música hoje na igreja, ela é tão descartável que a gente não tem tempo mais para apreciar uma música, para deixar que ela faça parte da gente, para levá-la para o dia a dia, para decorar a letra, né? Hoje em dia é tudo muito assim, plástico, mas o que fica é muito pouco. Então, por exemplo, a música tem o seu lugar no culto, né? Voltando ao pastor Fernando, tem o seu lugar. É um lugar específico, ela tem um espaço específico. Desculpa agora interromper, mas você entende como um auxiliar, como um reforçador. Exatamente. Um reforçador, né? Sim, porque a gente tem oração, a gente tem leitura, a gente tem oferta, a gente tem sacramentos e tem o cântico de canções bíblicas. É apenas um dos elementos do culto. Mas agora, é um elemento, veja, eu concordo plenamente, tipo assim, ele é um elemento bíblico e há uma ordenança para que cantemos. O povo de Deus sempre foi instruído e chamado a cantar. Tá certo. Então não é uma coisa tipo assim, eu concordo plenamente. Você está falando, há um exagero a ponto que o pastor não pode... As pessoas não conseguem ouvir um sermão se não tiver um teclado no fundo. Há um exagero. Mas mesmo que a gente esteja na catacumba... e se ninguém for perseguir a igreja no local onde estiver, porque ainda nos dias de hoje a igreja é perseguida em vários locais, por mais que aqui em São Paulo a gente tenha liberdade de culto, mas em outros lugares não tem. Mas o cântico é um chamado do Senhor. Sim. O livro de Salmos inteirinho nos ordena isso: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. É isso mesmo, né? Agora, eu penso assim, que no espaço que a música tem no culto, ela deve ser a melhor. Deve haver um investimento, a igreja deve dar uma altíssima importância à qualidade da música na hora que ela acontecer no culto. Isso tem a ver com estilo também, você pensa? Porque eu não vou falar na nossa época, que você já falou, então não vou usar isso, mas... porque a época de vocês é hoje. É hoje, tal, também mas assim, já passei por diversas fases, estou com 65 anos, 39 anos de ministério, então, na verdade, já vi muitas coisas. Por exemplo, se dizia que determinado tipo de música, se você cantava, você estava chamando Satanás para perto. Porque essa música ou esse tipo de linha melódica, ela é do demônio. E aí eu comentei com você um pouquinho antes de começar aqui, que eu escutei uma vez alguém na televisão, nem lembro mais, faz muito mais que 20 anos, eu vi uma entrevista falando sobre música e um especialista lá disse assim, porque a música, na verdade, essa questão de estilo não é importante, porque a questão foi que quando Satanás foi expulso do céu, ele era o ministro de música de Deus e ele então roubou a música do céu e compete a nós tirar a música de Satanás, devolver para o Senhor qualquer ritmo melódico. Nós sabemos, isso é até científico, nós sabemos que questões melódicas, elas acalmam, elas animam, isso não está em discussão para nós aqui, isso é verdade, né? Você estava falando de catacumba, então cantar um hino antigo como silêncio, silêncio, nenhum cochichar. Então já dá uma ideia de uma coisa que dá para cantar na catacumba, esse é mais tranquilinho, né? Mas você vê essas questões assim de estilo, eu, por exemplo, para mim, a questão de tipo, estilo melódico poderia conduzir minha mente à lembrança de um local que não seria aquele, não sei se dá para entender isso. Sim. Então, sei lá, tem certos ritmos que para nós são muito associados a série de coisas e se eu canto isso na igreja, eu posso distrair a atenção das pessoas. Você concorda com isso ou a sua experiência é que isso não é tão importante assim? Eu concordo plenamente com isso e vou além. Primeiro, só um parênteses, tá, Estênio? A gente já não concorda, para quem está ouvindo, porque a palavra solta no ar, as pessoas pegam... Tá bom, ótimo. Nós não concordamos nem um pouco com o que o tal suposto especialista disse, que a música, que Satanás era ministro de música. Você até falou sobre isso. Né? Se Satanás roubou a música do céu, então Deus ficou sem ser adorado com música deve lá. Ser. Até agora, será que está? Você tinha dito que
outra hora, que é uma besteira dessa, eu nunca tinha ouvido. Eu vou até decorar essa fala, porque é uma pérola teológica e bíblica. Assim, herética, né? Jamais vista antes. Nesse ponto, pronto. Quem ouviu, no especialista não. Quem falou isso se diz especialista e falou uma bobagem. Mas a questão da pergunta em si do tio Fernando, a questão do estilo. Aí eu volto aí. Não só eu concordo com você, porque que determinados ritmos trazem a nós brasileiros associações com ambientes, com tipos de festas, com tipos de acontecimentos que nos afastam da verdadeira adoração, da comunhão com Deus, como eu vou mais longe ainda. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o estilo, não só porque nós podemos associá-lo a coisas mundanas, mas porque o estilo, a linha melódica de uma música cristã vai carregar a mensagem cristã. E a mensagem cristã, ela é de tal dignidade, ela é de tal importância, ela é de tal peso, que não é qualquer coisa que serve para carregá-la como melodia ou como ritmo. Quer dizer, a melodia e ritmo que carrega essa mensagem, ele também deve ter dignidade. Ele deve se adequar perfeitamente à mensagem da Bíblia. E a gente sabe que, mesmo que não haja um estilo que a gente possa dizer que é do diabo, porque nada, na verdade, é do diabo, né? Nem o diabo é dele mesmo. Exatamente, está certo. Então, nada é do diabo, embora a gente não diga isso, mas a gente sabe que enquanto nessa vida, nesse corpo, a nossa mente, mesmo no culto cristão, ela tem a tendência de vaguear. E eu penso, por exemplo, numa pessoa que vivia em bailes de forró toda semana, certo? Aí essa pessoa se converte e ela vai para a igreja, e a igreja vai cantar um hino e o ritmo é de forró. Isso não vai ser bom, isso não vai edificar essa pessoa. Ela vai começar a ter essa série de lembranças, essas associações. Então, para não fazer mal para esse irmão, nós devemos evitar esse tipo de ritmo. Eu creio que essa coisa de ritmos e estilos é quase que congregacional. Tipo assim, cada congregação local deve ser capaz de dizer que tipo de música é boa para ela ou não. Porque às vezes pode ter outras igrejas que não haja problema nenhum de você tocar um shot com uma letra cristã, que as pessoas se sintam edificadas, que tudo bem, mas em outra comunidade já não. Então essas coisas são relativas. Agora, como princípio, eu diria, nem todos os ritmos, embora tudo pertença ao Senhor Deus, nem todos os ritmos são adequados para o culto cristão, para esse momento específico, especial, em que a igreja se reúne para a adoração de Deus. E são algumas coisas interessantes, né? Alguns não importam muito com isso, mas eu acredito que nós temos que ter cuidado. A Bíblia fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, eu não acredito mesmo que um ritmo leve você a pecar. Não, porque eu estava escutando rock no rádio, então eu briguei no trânsito. Então o demônio estava no rock e ele tomou... Coisas assim eu já escutei. E já escutei coisas literalmente desse tipo, né? Então eu não acredito nisso. Mas a verdade é que nós somos muito suscetíveis, nós somos muito sensíveis às pessoas, e eu vejo isso, e tem horas que nós precisamos realmente ter um respeito. Por exemplo, a questão da bebida. Você tá numa igreja, você tem pessoas de todas as qualidades, e tem lá um irmãozinho que era alcoólico, está lutando contra o alcoolismo, ele não pode comer nem um bombom com licor. E você fala, não, mas tomar uma cerveja não é um problema, onde está o pecado nisso? O pecado está que eu posso estar derrubando um irmão meu com a minha atitude. A mesma coisa eu acredito na música. Há certas coisas, e aí o bom senso, como você disse, vai acima de tudo, vai conduzir. Eu tenho um cunhado, tio dele também, que foi missionário um tempo em Moçambique. E eu falei, e como é que é o culto lá em Moçambique? Ele falou, é uma coisa. E ele é muito também, assim, entre aspas, ortodoxo, conservador como eu. Eu falo, mas como é que... Ele falou, não tem jeito, rapaz, eles cantam na igreja, todo mundo dança. Mas aquilo é
é cultural, não é uma dança que tem eles alguma coisa de... Eles não inventaram nada, não criaram, é sensual, não é uma dança para você ter, como, desculpa o termo, né, um rala-coxa, uma coisa assim que o pessoal usa aí e tal. Nós não temos isso. Por outro lado, nós temos um hino que nós cantamos na igreja, que é tradicionalíssimo, e de repente você abre lá um filme de faroeste e tá lá tocando num daqueles barzinhos de faroeste, a música que tá a pessoa tocando lá é a música que nós cantamos no hino aqui, que lá nos Estados Unidos é associado à música de cabaré. Então, na minha igreja, não é no meu tempo, mas eu soube de uma pessoa que entrou, que ele tinha sido prisioneiro em campo de concentração, e de repente a igreja vai cantar um hino cuja melodia é o hino oficial da Áustria. E ele se levantou e saiu da igreja, porque ele falou que ele escutava aquela melodia, associava ao campo de concentração, porque todo dia começava o dia no campo de concentração com aquele hino, com aquela melodia, não com a letra evidente, que é belíssima, é clássica para nós. Então tem algumas coisas que às vezes escapam o controle, mas tem coisas que nós precisamos tomar mais cuidado. Né? Uma das coisas que eu estava, desde que do início a apresentação, você falou então dessa parte sua como compositor, tal, ouvindo seu irmão, Sérgio Pimenta, né? Que referências, hein? Mas, então assim, mas a gente também diz, você também é pastor. Você é pastor, você é formado em teologia. Sim. E eu queria saber quando a importância também da sua formação teológica e pastoral na sua vida de composição. Sim. Porque a gente também está falando dessa questão de estilo, e você falou sobre isso, mostrando que também o estilo precisa carregar de uma forma, eu vou pôr nas minhas palavras, né, mas de uma forma honrosa, sublime, a mensagem do Evangelho, a mensagem das Escrituras. Então, como que isso também, na sua caminhada, te ajudou? Foi importante? Não foi importante? Trouxe algum tipo de equilíbrio para essa mentalidade também de composição do estilo, da melodia, do ritmo e da letra daquilo que é falado? A importância disso é vital para mim, porque eu fui durante os anos, mesmo antes de ir para o seminário, eu comecei a ler livros, aqueles livros que o Bill Barclay começou a publicar, Martin Lloyd Jones, do Spurgeon. Então, antes de ir para o seminário, eu já comecei a me achegar, né, à teologia puritana, à teologia calvinista. E eu fui para o seminário com 22 anos e desde essa época até hoje eu tenho lido e amado, não é, a teologia protestante. E então o que aconteceu foi que eu fui jogando para dentro da minha mente, do meu coração, todas essas questões bíblicas e teológicas, todos esses assuntos, as doutrinas da graça. E isso, quando eu vou fazer canção, esses assuntos, esses temas, eles saem naturalmente. Quando eu vou fazer uma canção, eu nunca penso, bem, nessa canção eu vou abordar a doutrina da salvação. Não, mas eu penso num assunto, numa história para contar, e a doutrina vai estar lá, com certeza. Mas já não é uma coisa que eu tenho que pensar nela, ela já faz parte de mim. É só cosmovisão, como se costuma usar os termos hoje em dia, né? Exatamente. E eu acredito que eu fui melhorando a teologia das minhas canções com os anos, né? Ela foi melhorando. Houve alguma canção que você, depois de alguns anos, olhou para ela e falou assim, não, é melhor essa deixar de lado? Não, sim. Há algumas canções da década de 70 em que eu acompanhava o que todo mundo fazia. Então era muito aquela questão, né, do aceita Jesus e tal, dê uma chance a Jesus e Jesus está batendo na porta do seu coração. Então esse tipo de canção até também porque ela fez parte daquela época e ficou ali. Essas eu não uso, mas eu dou graças a Deus que das canções que eu comecei a gravar em CD, nenhuma delas eu me arrependi. Elas já estão com a teologia certinha, né? Já estão com a teologia certinha. Mas isso também porque meu primeiro CD eu só consegui gravar com 40 anos, né? Jovem, super jovem. Eu tenho 42, meus amigos eu acho conseguiram, meu irmão conseguiu gravar na juventude e tal, eu não consegui. Eu continuei fazendo música, guardando na gaveta, mas a oportunidade surgiu aos 45 do segundo tempo. Mas foi no tempo de Deus, então nessa época eu já tinha o meu pensamento teológico muito bem formado, né? Só uma outra curiosidade mesmo, né? Quase que curiosidade de fã, né? Não é questão de ser fã,
não, mas admirar muitas das suas composições. Antes de você gravar, outros já tinham gravado músicas suas? Vários grupos, vários cantores. Eu nunca pensei que eu fosse gravar CD. Porque eu não compunha para gravar, eu compunha porque a minha alma tinha que compor. Aparecia o assunto, aparecia o momento e era uma necessidade de alma. Então eu não pensava nem em quem ouvir, nem se um dia seria gravado, e muito menos que eu gravaria. Eu estava expressando a sua verdade com música. E até hoje é assim. Como se fosse uma oração. E até hoje é assim. Eu só gravo, eu só faço uma canção se realmente me bate o sentimento. Eu não sei, vou fazer uma canção. É claro que depois de tantos anos, depois de tantas canções, você aprende o ofício, né? Eu posso fazer uma canção. Se eu decidir, eu vou fazer uma canção e até ver o assunto, eu faço a canção. Mas não é o que eu gosto. Eu gosto quando ela é fruto de um desejo da alma mesmo. Citando uma outra música, né? Que é muito conhecida de todos, mas uma outra música que talvez, com certeza, a gente ouviu muito. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Senhor, né? Sim. De lábios que confessam o seu nome. Acho que isso expressa muito o que você está falando sobre a sua forma de compor, né? Sim. Sim, é verdade. É verdade. Mas, voltando ao Volta lá, que o Fernando falou... Que eu entrei o break, cortei o tio. Poxa, daqui a pouco... Nós saímos, comemos sanduíche nesse intervalo, você tá aí só Mas você escutando. falou sobre o irmão que ouvia no campo de concentração o hino da Áustria, chegou na igreja, tocou-se um hino cuja melodia era o hino da Áustria. Bem, no Conselho de Música a gente tem trabalhado muito com esse tipo de assunto, né? Porque... principalmente Lutero é acusado assim de que pegava músicas seculares e colocava uma música cristã. A gente precisa entender o seguinte: na época da Reforma a igreja não cantava, quem cantava eram os monges com o canto gregoriano. A igreja passou séculos sem cantar. Quando Lutero devolveu o canto congregacional à igreja, foi necessário fazer um trabalho rápido e gigantesco para que a igreja tivesse material. Então eu acredito que naquela necessidade ele pegou músicas realmente... Pegou principalmente as melodias... Melodias folclóricas. Eu não, acho que seculares é até um termo meio pesado. Músicas folclóricas e colocou... Até porque quem está ouvindo, às vezes, falam bastante disso, que vai corroborar com a frase-chave do tio Fernando aqui, quem nos ouve acompanha das nossas referências. Nos dias ali da Reforma, principalmente na cultura do povo medieval e depois, né, do momento da Reforma protestante, a cultura era embebida de teologia. Havia sim coisas pagãs, e haviam sim atitudes ímpias, mas o Estado como um todo, a cultura, o povo era conduzido muito por teologia. Teologia católica romana, né? Teologia da igreja ainda antes da divisão, mas uma teologia, muita coisa equívoco, mas não o folclore. Se fosse um folclore pagão, ímpio, ele era coibido também. Então não era assim, porque a pessoa escuta isso hoje como se falasse, não, Lutero foi numa boate, num clube de dança, pancadão, aí, qualquer da pancadão vida. E trouxe isso. Isso não é verdade. O folclore era muito conduzido, era uma outra, a virtude, a beleza, a arte, eram todos conduzidos pela visão teológica dos dias que eles viviam. Exatamente, eles eram teólogos e muito sérios e muito cuidadosos, mas geralmente quando uma pessoa me faz essa colocação, Lutero pegou música de bordel, eu pergunto, me diga uma. Isso é bom. Porque isso foi um mito que se criou, mas ninguém tem prova, ninguém é capaz de trazer, olha, essa música era a música de bordel e Lutero usou. Ninguém prova isso. Porque eles diziam que o órgão também era um instrumento, né, de bordel que se fala, né, de cabaré, que ele trouxe para dentro da igreja. Não, isso não é verdade. Mas o que a gente discute lá no Conselho de Música é o seguinte, é que no nosso contexto aqui no Brasil, nenhuma daquelas músicas folclóricas medievais europeias escandaliza ninguém, porque a gente não conhece. A gente não faz associações, né? Os hinos, eu até acho que a gente não devia ter hino com... que a gente não deveria ter um hino com o hino de algum país. Nem da Inglaterra, nem da Alemanha, nem da seja o que for. Não deveria. Eu até entendo que na necessidade, aqui no Brasil também, enquanto estava se formando o hinário, que precisou de material e a pessoa, não tem música. Então vamos pegar o hino tal. Tudo bem.
Eu acho que isso aí deveria ser evitado, deveria até se compor outras melodias para esses hinos. Agora, não tem como a gente dizer que quem está cantando o hino hoje aqui no Brasil associa essa melodia com a melodia mundana. Não tem associação. Já, por exemplo, se a gente cantar já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo ouvirão a sua lei, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Quer dizer, se a gente pegar essa música com a música da Asa Branca, que é uma música bonita, que é uma música inocente, que não tem nada de mal. É uma música folclórica, não tem problema nenhum. Mas isso vai trazer uma associação, porque todo mundo conhece a Asa Branca. Mas quem é que conhece uma música folclórica da Idade Medieval? Na verdade, o nosso povo, infelizmente mesmo, a maioria das vezes sequer conhece quais são os hinos nacionais de outros países. Exatamente. E quando escuta, sabe onde a gente escuta? Copa do Mundo. Na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas. Aí quando escuta, eu quando era criança, eu ainda não tinha aprendido, eu ouvia o hino e eu cantarolava, eu ouvia o hino nacional e eu cantarolava o hino da igreja. A minha referência era até outra, era inversa, né? E quando a gente pega, por exemplo, a gente está assistindo um filme de faroeste, aí o pianista vai lá e toca, né? Eu me pergunto, será que a igreja pegou isso aí e colocou letra? Ou o cara pegou do hino mesmo? Porque americano me faz essa mistura, né? Ele pega a música da igreja, que é a única que ele conhece, e vai tocar em bar. Porque Por afinal de contas, afinal de contas, foi ovo ou foi eles galinha? também, eles foram fundados como nação, como povo, totalmente numa estrutura cristã. A teologia era o carro-chefe deles. Exatamente. Se depois eles levaram essa teologia para o faroeste, né? É a mesma coisa, a música soul, né? Hoje nos Estados Unidos, ela geralmente é popular, né? Mas ela começou como hinos. Às vezes até blasfema, né? Tem algumas músicas soul que tem um quê de chama Satanás para cá, não sei o quê, mas não tem nada a ver com a origem, né, que você está falando. E ela começou com hinos, com os escravos mesmo, né? Americanos que não tinham muito cultura, mas lembravam uma ou outra frase que tinham ouvido de um sermão e começavam a colocar a melodia naquela frase e repetir. Aí o outro grupo repetia e ficava naquele negócio, aí criou-se essa coisa maravilhosa, né? Do Negro Spiritual, né? E eu li certa vez que a genuína música gospel, ela começou realmente nos Estados Unidos através das pregações de Whitefield, que os escravos ouviam aquela pregação e conseguiam gravar 1, 2, 3 frases, gravavam aquelas frases, colocavam uma linha melódica para não esquecer, e no trabalho eles cantavam e repetiam, e aquela coisa... E falando muito de esperança, de libertação, a tal história de atravessar o rio, quer dizer, vamos sair dessa escravidão, então o rio profundo está no meio de várias letras lá, e o Senhor vai me levar para lá e para cá, né? Essa questão da música realmente é apaixonante. Ela é importante pra gente. Vai fazer um estudo bíblico na mocidade, mas você pega o violão e fala, deixa eu tocar uma musiquinha que eu sei tocar aqui e tal, e você canta qualquer uma que seja. Isso é importante, né? Agora, infelizmente, hoje em dia a gente perdeu, né, a verdadeira essência da música de adoração, né? Porque as pessoas elas não têm mais gratidão a Deus. Elas não vêm de uma semana com o coração grato, com vontade de agradecer as bênçãos da semana. Elas chegam na igreja, elas não conseguem mais crer que Deus está presente ali e que, na verdade, Ele é o alvo, o objetivo, né, de tudo que vai ser feito ali. Ou seja, as pessoas não têm mais a noção da glória e da presença de Deus, né? Não tem mais assim um coração quebrantado que deseja reconhecer o Senhor como Deus. Então a música ela ficou muito humanista, ela gira muito em torno de nós mesmos, não é? Como se tudo que o conteúdo dessa música dissesse respeito apenas a nós mesmos, aos nossos problemas, né? Como se a arte dessa música tivesse que agradar apenas a nós mesmos. Então, as músicas, elas, como fator de adoração em muitas das nossas igrejas, na maioria, ela ficou muito pequena. Ela toma muito espaço, ou às vezes ela está presente no culto inteiro,
mas o significado ficou bem empobrecido, né? Porque a gente perdeu a noção, a visão do quem, né? Como a gente trabalha com música, as pessoas geralmente perguntam, mas qual é o melhor estilo? Que tipo de música? Quando que eu posso fazer isso? Há várias perguntas, mas ninguém pergunta a coisa mais importante, que é o quem, né? Ou seja, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele começou a falar de louvor e adoração, mas ele começou a falar do quem. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Hoje em dia a gente precisa voltar a isso e fazer essa pergunta. A quem? Por que eu canto? Por que eu venho aqui? A quem é dirigido isso? Então, quando a gente para pensar, é ao Senhor Deus, Criador e sustentador do universo, e o nosso Salvador. Então, isso muda totalmente as coisas. Quase todos os cultos na minha igreja eu começo, quase todos. É difícil eu esquecer, começar um culto. Eu falo assim, você está aqui não é para assistir, você está aqui para oferecer. E a primeira leitura bíblica, ela lembra alguma coisa, algum dos textos bíblicos que lembra a Deus poderoso, grandioso, a quem eu sirvo. Claro que tem o ato de contrição, evidente. Claro que eu expresso minha necessidade, às vezes eu estou confessando pecado em música, nós temos isso também. Enfim, nós temos todas essas coisas, mas eu falo, nós estamos aqui para oferecer. Muitas vezes o que você tem um desvirtuamento na minha maneira de entender, não é? Então, da coisa mais importante. Eu queria muito fazer minha pesquisa de graduação, e eu cheguei a conversar, ainda não trabalhei em cima disso, vai escutar, não tem problema. Mas é assim, a mudança na frente da igreja, você tinha a centralidade na palavra, hoje se afasta. Quando tem púlpito, né, que muitas vezes nem tem, ela é um lugar, porque ali tem um palco montado, você vai lá para... E se não te agrada, você levanta e vai embora. Não, hoje o Estênio desafinou, não quero mais escutar. Mas que é isso, gente? Como eu escuto, isso é até uma coisa que poderia ser falado, às vezes a pessoa fala, pastor, eu não canto porque eu sou desafinado. Quando eu convido alguém para falar assim, por que você não entra no coro? Não canta? Eu sou desafinado. Eu falo, isso não é problema seu, é problema do regente. Nem meu. Mas é a minha voz. Gente, sabe, tem certas coisas que nós vamos perdendo de vista. E depois muitas vezes entra na música, mas sem nem pensar, é só uma emoção, assim, não é culto racional, né? Racional não quer dizer que é só bitolado, medido mas pela razão eu tenho humana, que entender o que eu estou fazendo. Exatamente. Então, a coisa é isso que eu estava falando, ficou tudo muito humanista, ficou tudo muito voltado para o homem, né? Virou um palco. E veja, os grupos de louvor, porque qual é o objetivo? Se existe alguma razão para a existência de um grupo de louvor na igreja, porque veja bem, isso tem apenas 40 anos, a igreja viveu todo esse tempo, 2000 anos, sem grupo de louvor, né? E sem dirigente de louvor. E ainda mais, vamos à frente, né? 2000 não, né? Desde a fundação do povo de Deus, no Antigo e Novo Testamento. Exatamente. Mas se há uma razão para existir um grupo de louvor, só pode ser uma. Esse grupo tem que ajudar o louvor congregacional. Ele tem que dar suporte ao louvor congregacional. Essa é a única justificativa que se pode dar a um grupo de louvor na igreja. Agora, o que acontece hoje em dia? O grupo de louvor virou a grande atração do culto. A igreja não canta mais, a não ser que a igreja consiga cantar os arranjos, mas o que fica ali é uma bela apresentação artística de um grupo, mas com pouquíssima participação da comunidade. Permita só, continua, mas não é só grupo de louvor, coro também, tem igrejas que tem conjuntos corais maravilhosos, clássicos, e que também são a atração da igreja. Aí eu vou emendar. O Estênio vai continuar, eu vou emendar. Eu lembro uma vez que a gente estava numa igreja e era como é que foi? A ideia de consagração, inauguração de um órgão novo da igreja. Então não tinha um guitarrista, uma bateria, não era uma igreja tradicional. Era órgão, né? E hinos clássicos. Enquanto a igreja cantava uma estrofe, depois na seguinte era a igreja calada e só o organista mostrando. Aí, e lembre, vou citar aqui mesmo, meu pai falou, e aí meu filho, o que você achou? Eu falei assim, eu só achei o seguinte, se fosse um solo de guitarra, o povo ia jogar pedra.
Agora, na hora que fica todo mundo calado, quieto, para ouvir um organista mostrar sua habilidade, num concerto, massa. No culto, não. Culto não é lugar para isso. Essa é uma questão delicada, e eu vou colocar aqui a minha posição, como eu tenho colocado em toda vez que eu tenho que falar sobre esse assunto. Em relação ao grupo de louvor, foi isso que eu disse, né? O grupo de louvor, a função dele é ajudar no louvor da igreja. Agora, eu entendo que há outros acontecimentos de adoração no culto que não seja a congregação cantando. Por exemplo, o coral. O que pode justificar a existência de um coral na igreja, visto que quando o coral canta, é só o coral que canta? A música pedagógica, a música que vai ensinar sobre Bíblia, a música que vai ensinar sobre Deus. É uma pregação. É uma pregação cantada. Inclusive é a justificativa para o meu ministério, porque eu precisei, há anos atrás, também entender que base bíblica eu tenho para ir nas igrejas e cantar as minhas músicas. E a igreja ficar ouvindo. E o que eu achei foi isso. A minha música vai ensinar sobre Deus, vai falar sobre o Evangelho. Então é como se fosse um momento de uma pequena pregação cantada. Agora, é claro que há vários níveis, né, de existência dos grupos na igreja, assim, e muitas vezes a coisa é feita com tantos detalhes que você não consegue nem acompanhar aquela letra que o coral está cantando para adorar. Você fica tão fascinado com a plástica da apresentação, né? Então tudo isso deve ter o seu equilíbrio, o seu cuidado. Papai sempre ensinou a igreja, né? Então, óbvio, né? Fiquei 30 anos ouvindo meu pai ensinar na igreja, então aprendi algumas coisas. E depois eu li também um artigo. Eu não lembro exatamente onde ele foi publicado, mas obviamente que eu lembro quem escreveu foi o maestro Parcival Módulo. E ele falando... Primeiro, meu pai sempre falava tecnicamente na importância do equilíbrio entre melodia, ritmo, harmonia e letra. Porque ele falou, às vezes você tem uma harmonia tão bonita, tão rebuscada, tão complicada, que aquilo realmente fascina a gente, é belo, mas não consegue carregar a letra, então não comunica nada. Sim. Músicas, às vezes, até, infelizmente, traduzidas, né? Que não vale nem a pena traduzir, porque a métrica fica tão truncada que você fica correndo para cantar as palavras, fica tão embolado que você não entende o que você está cantando. É verdade. Ou um ritmo exacerbado, puxado demais, né? Uma batida muito forte, que também não consegue carregar a melodia. Então, tipo assim, meu pai sempre diz, a gente deve privilegiar uma melodia que exalta a letra. Uma melodia que exalta a letra, para que o povo cante de forma bela e entenda o que está cantando. E depois, quando eu li o que o Parcival escreveu, ele mostrou que, na verdade, isso era base para a mentalidade litúrgica de Martinho Lutero. E que nos dias de Lutero, na verdade, até mesmo a música da igreja era tão bem feita que a música secular, a música popular, imitava a da igreja. E que o grande erro dos nossos dias é que a igreja hoje quer imitar a música secular. Ela saiu de ser a referência do belo, do virtuoso, do bem feito, da qualidade, ficou-se sem referência, começou a ver beleza só no popular e quis jogar para dentro da igreja o que era popular. Então, isso daí também deturpou demais a música dentro da igreja. Essa coisa do equilíbrio, ela é tão fundamental que, por exemplo, a gente que toca ou canta, a gente sabe qual é o limite de você ter uma participação modesta, equilibrada, ou você forçar um pouco na questão do virtuosismo da arte. E toda vez que você força um pouquinho, você tira a atenção das pessoas na mensagem da música para o seu virtuosismo. Então, por exemplo, você pode tocar uma música com tanta harmonia, com tanta dissonância e tal, que as pessoas falam, nossa, que violonista maravilhoso, mas e a música? Ah, sei lá, eu nem ouvi a letra, porque mas as harmonias eram... É bom, hein? É a mesma coisa, solo, guitarrista, grupo, né, de louvor, que chega uma hora que o guitarrista vai mando e você... Nossa, glória a Deus. Sabe, a pessoa tira a virtuosidade, o carregar no talento individual do músico, pode roubar
a intenção da música. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado de fazer uma apresentação modesta, sabe? Por exemplo, o cantor não ficar com muita firula na voz, porque não é necessário, né? Não é necessário. Aquilo que ele faz, e todo mundo sabe o que faz a mais. Todo mundo sabe o que faz aquilo que não pode deixar de fazer, e aquilo a mais que ele fez, que no fundo, porque nós somos pura vaidade, né? A gente termina mostrando assim que a gente sabe fazer uma coisa, que a gente é capaz de fazer um negócio bonito. E tudo isso tem que ser cuidado, né? Porque para o Senhor Deus isso não faz a mínima diferença. Nós jamais vamos impressionar o Senhor Deus com a nossa arte, né? O que o Senhor Deus... E tudo bem, eu até admito que como o nosso Deus é o Deus da beleza, que fica-lhe bem o cântico de louvor, Exatamente. né? Louvai com a alegria, com a arte e com júbilo. Louvai com arte e com júbilo. Muito bem, vamos louvar com arte? Sim, com a melhor que a gente puder. Mas não precisa exagerar, não precisa passar daquele ponto em que a arte vai chamar a atenção para si mesma. A arte precisa ser constantemente serva, né? Porque a ideia de culto e de ministério é a ideia da palavra serviço. Exatamente. Então, servindo a Cristo e servindo ao povo que adora a Cristo. Um salmo que o pessoal gosta de citar demais é o Salmo 150, e é para justificar certas coisas em arte, de música especialmente, mas precisa lembrar que o Salmo 50 fala assim: todo ser que vive, louve ao Senhor. Então, todo ser que vive. Então, uma flor, ela revela a glória de Deus sem soltar um som sequer, né? A Bíblia, aliás, fala isso no Salmo 19, né? Não há som e tal. Mas desculpa só para você que está me ouvindo, meu escutador, nosso escutador aí, quero dizer o seguinte: isso tudo que nós estamos falando se aplica em tudo na vida. Tudo na vida. Pregadores. Você precisa ser claro na sua mensagem para pregar para as pessoas, mas de repente toda a técnica que você busca, de repente vira uma coisa para a sua vaidade. Porque eu tenho essa técnica, uma excelente técnica de oratória vira um ídolo, né? Não que o oratório não seja importante. É importante você falar a boca, você saber expressar pensamento para comunicar. Mas de repente, aí você se torna o cara porque você tem o gesto naquele momento e a voz e a ilustração. Mesma coisa na música. Quer dizer, nós estamos para servir ao Senhor. Já escutei sermões de pessoas simples de conhecimento formal, muito pouco conhecimento formal, às vezes quase zero conhecimento formal, né? Mas claro que com uma experiência de vida maravilhosa e especialmente no temor ao Senhor, e aí você escuta e você fica, aquilo o Senhor está falando com você porque é a palavra. A mesma coisa a músicas, às vezes a linha melódica não é nem a mais elaborada, mas é uma pessoa que ela está colocando o seu coração, ela está comunicando, o instrumento que ela está tocando poderia ser tocado melhor até, mas é o que sai do coração. Nós não podemos perder isso nunca, né? Não, e a gente percebe quando isso está acontecendo. É verdade, né? Percebemos. A gente percebe quando a coisa está vindo da alma mesmo. Olha, isso realmente é assim. E, por exemplo, o povo cristão, o povo evangélico, tem uma oportunidade que só ele tem, que é o quê? De estar à frente, de facilmente estar à frente de uma plateia, de um grupo de pessoas. Isso é uma coisa que só a igreja permite. E isso, muitas vezes, mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. E a gente, às vezes, passa o limite, né, em pregações, no jeito de falar, no jeito de... Eu, por exemplo, eu percebo muito quando um pregador não consegue deixar de falar de si mesmo, sabe? Ele está pregando ali e você vê, é um negócio aparentemente piedoso, mas quando você para ver, ele está falando dele o tempo todo. As ilustrações estão em volta dele, os assuntos, aí você fala, nossa, coitado, essa pessoa não consegue deixar de falar de si mesma. E a gente está sujeito a tudo isso, né? Mas o que vai resolver tudo isso, na minha opinião, foi o que aconteceu, por exemplo, com aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, né? Esse relato dessa adoração da mulher que ungiu os pés de Jesus é um ato de culto dos mais abençoadores que eu já vi na Bíblia, né? Imagina só aquela cena, né? Imagina só a coragem daquela mulher, imagina o despreendimento, as lágrimas. Agora, quando a gente pensa o que levou essa mulher a ter esse ato de coragem,
foi a gratidão. Foi a gratidão de se saber perdoada, né? E eu acho que uma das coisas que resolveria os maiores problemas em relação à música nas nossas igrejas é a gente voltar a ter gratidão pela salvação recebida. Entre aspas, né? Apenas por isso. É claro que nós somos muitíssimo abençoados pelo Senhor Deus em todas as coisas. Aliás, nós não somos só abençoados, nós somos mimados espiritualmente pelo Senhor Deus, né? Porque a gente tem muito mais do que a gente necessita, mas muito, muito, muito mais. Agora, vamos pensar na salvação, né? Se nós, quando entrássemos no templo para adorar, a gente se lembrasse disso e pensasse: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Eu não merecia, eu mereci o inferno, mas eu estou aqui como um salvo, como um filho teu. Só esse sentimento, essa lembrança, já consertaria o nosso rumo para uma adoração bíblica, para uma adoração que Deus aceita, né? Mas a gente a gente vive muito bem, sabe? A gente tem muitas coisas, a nossa mente está em muitas outras coisas. Então eu acho que toda essa questão dos erros que tem se cometido em relação à música na igreja, ela precisa ser consertada em voltar à base, a base do evangelho, a base do cristianismo. Nós fomos salvos, não existe um privilégio maior, não existe um motivo maior. E se a pessoa não é grata pela salvação, ela não será grata por mais nada, né? Quer dizer, ela tem a salvação e tem um monte de outras coisas, mas ela não vive satisfeita. Quer dizer, a satisfação não faz parte dela, ela está sempre querendo mais, sempre querendo o que não tem, né? Aí é uma pessoa que vive atribulada, e não é o que a gente vê no Novo Testamento, né? A gente vê ali sempre orações de pessoas adorando a soberania de Deus, agradecidas, né? Com o coração comovido. Então, a gente precisa de corações comovidos, né? Porque o sentimento é muito importante também, né? É claro que tudo no culto cristão privilegia muito mais o entendimento, porque a fé vem pelo ouvir, né? E Deus, ele se comunica através de proposições bíblicas, através de um conteúdo, né? De doutrinas e acontecimentos. Mas o coração também precisa ser quebrantado, né? Mas às vezes eu acho que aí é um julgamento mesmo, e desculpe aí todo mundo que está me escutando, e é muita gente, mas o que eu vejo é o seguinte: você precisa estudar a palavra, você é um pastor, você vai ministrar, você precisa estudar, você precisa conhecer. E eu penso que hoje muita gente, desculpa aí que eu estou falando de novo, há uma certa preguiça, né? Então é muito mais fácil eu dar lá, porque eu tenho um belo de um coro, ou de um conjunto de louvor, ou de um solista, seja o que for, um instrumentista, não interessa. Então gasta a maior parte do tempo com isso, aí eu vou lá, falo qualquer coisa e tal. E quando você ama a palavra, né, a gente sabe que tem coisas culturais, são outros tempos, os nossos horários são outros, não dá para fazer comparação, mas você escuta falar de antigos que pregavam 1 hora, 1h30, 2 horas. Alguns relatos falam que quando ele parava, a gente fala, continua falando. É claro, nós estamos falando de... Não dá para trazer isso para hoje, é outra coisa. Não tinha outras... Os horários eram diferentes, a iluminação da casa era outra coisa. Mas enfim, mas você vê que hoje parece que a coisa é difícil. Alguém faz uma oração de 1 minuto e meio, já acham que é o cara não para de falar, é muita oração, né? Agora, nós precisamos de mais piedade. Na verdade, no fundo de tudo é isso. Claro, consciência. Começa com consciência do próprio pecado, né? Você mesmo está dizendo isso. Eu preciso primeiro lembrar que eu sou pecador, daí veio a graça de Deus para eu redundar em tudo isso. E eu posso cantar cânticos de confissão, é claro que eu posso cantar. Eu posso cantar cânticos de gratidão, é claro que eu posso. A temática é essa, né? E até de evangelização pura, de proclamação da palavra, né? Não tem, nós temos tudo isso. Mas está faltando mesmo para nós, eu começo em mim, aqui eu sem nenhuma falsa humildade, está faltando mais piedade. Sim. Fernando, você já reparou que às vezes, hoje, em muitas igrejas, dá-se mais importância ao culto, à plástica do culto, porque ele está sendo transmitido pela internet, do que ao espírito realmente de adoração? Isso me incomoda muito. Eu participo de cultos que eu vejo que é quase como um estúdio de televisão.
né? O culto, todos os seus detalhes estão programados e tudo tem que acontecer. O cara corta aqui, corta lá, agora pode... Cuidado porque está sendo transmitido. Meu Deus, mas espera aí. A gente está diante do Senhor Deus. A gravação da internet não pode ser mais importante do que a verdadeira adoração à igreja, da igreja, porque a função principal da igreja é a adoração, não é evangelização, não é missões, não é assistência social. Nós fomos tirados do Egito, da escravidão do Egito, para prestar culto a Deus. Essa é a função primordial da igreja. Se a igreja não está cumprindo essa missão, ela está errando em tudo mais. Mesmo que ela seja uma igreja forte em missões, o que adianta trazer uma pessoa do mundo, né, se ela entra na igreja e quando ela entra na igreja ela encontra um povo disperso na hora do culto, um povo que fica no celular, um povo que conversa, quer dizer, ela não é impactada pela atitude, reverência postura, do culto, né? Exatamente, pela piedade no culto, né? Então, é um mau testemunho até. Então, a gente tem que começar com o culto, né? Nós somos uma igreja que aprendeu a cultuar, que realmente o culto é teocêntrico, a gente tem reverência, a gente tem gratidão, né? E se a gente tem, por exemplo, uma liturgia histórica, que ela seja uma boa liturgia histórica, né? Que tenha sido guardada uma coisa boa, não só para história por história, né? Mas não é só porque a música é antiga e tocada no órgão que ela é boa. Exatamente. Veja, nós não estamos numa época de avivamento. Quando a igreja está sob avivamento, isso acontece. Pastor, prega mais. Pastor prega 2 horas. Não, prega mais, prega. O povo é sedento pela palavra. Mas isso é quando a igreja está sob avivamento e oxalá a igreja brasileira isso aconteça com a gente, né? Mas quando a gente está nesse período de seca, a gente não pode largar os princípios. E o princípio é esse. O Senhor Deus é digno de ser adorado, Ele tem sido tudo para nós, o culto deve ser para Ele e a gente deve ter um sentimento de gratidão e de reverência, né? Deve ser sincera essa adoração. Então a internet, olha, aliás, eu vou dar uma opinião aqui muito pessoal, eu acho que as igrejas deveriam gravar os cultos e passar durante a semana, mas não passar na hora. Eu sempre achei isso, que a transmissão ao vivo do culto é um tiro no pé, porque muita gente não virá porque passa na internet, ele prefere assistir lá. Mas isso é uma coisa muito pessoal, fecha parênteses. Isso é outro programa. Fecha parênteses. Até porque o nosso diretor, meu querido Marcelo Valim, já percebeu que eu já passei da hora do break há muito tempo. Que break? Que break, né? Eu já passei da hora dos nossos anunciantes oficiais. É brincadeira nossa. A gente faz os breaks, dá um cortinho aqui, mas eu tenho um Wallace aqui, ele é fera, ele vai cortar isso no ponto certo. Mas agora eu quero ir para um break proposital, porque quando a gente voltar, e a gente, obviamente, entende isso. O Stênio, quando chegou aqui, falou assim, não precisa tocar não, eu gosto de conversar. E a gente gosta mesmo, está sendo ótimo conversar com o Stênio. A gente ainda vai ter esse módulo de podcast aqui, de ficar 2-3 horas, né? A gente pede aí, Marcelo, manda o café pra gente, a caneca tem só água. A gente enche com café, traz um pão de queijo, eu sou mineiro, traz um pão de queijo, né? E vai tocando. Mas agora nós vamos para um intervalo rápido, porque na volta a gente vai aproveitar de tudo aquilo que nós ouvimos, que tem sido tão abençoador, mas a gente também o nosso ouvinte vai ter um plus hoje, vai ter um bônus. Quem está nos ouvindo, fica aí, não vai embora não. Não estava no contrato, né, Stênio? Depois a gente reajusta. Eu não ganhei um cachê suficiente para isso. Afinal, eu sou, né? Bom, acabou de falar exatamente isso. É com o Marcelo, não é comigo. Cachê não é comigo, não. Bom, brincadeiras à parte, privilégio enorme, um assunto tão proveitoso, eu acho que extremamente pastoral, isso é importante. A gente está falando sobre a música, louvor, adoração e sempre carregando esse espírito pastoral de orientação, de instrução. Bom, o setup está pronto aqui, você está nos ouvindo e agora a gente quer ouvir, obviamente, o Stênio vai cantar uma música aqui e depois a gente ainda vai continuar conversando. É música, conversa, que o podcast hoje tá caprichado. Vamos lá.
portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. A gente até dá uma pausa assim, fica... Acaba a música assim, a gente fica assim... Deus é maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Stênio, uma das coisas que a gente estava até, enquanto fazia o setup aqui, preparava para você cantar essa música, que é tão linda, uma das minhas prediletas. É o tipo de música que eu posso ficar ouvindo, né? Quem gravou essa música, uma das pessoas que gravou essa música, é um amigo muito querido, é o Ivan Melo, lá de BH. Sim. Gente boa até o caroço. Demais. E o CD dele ficou furado de tanto que eu ouvi tocar essa música. Um CD muito bonito dele também. Mas há sempre uma questão no coração. Muitas vezes a gente vê pessoas que são realmente virtuosas, talentosas, né? Isso é um talento, uma coisa que você tem, mas também a sua história. Você caminhou muito, você contou que já com 15, 16, 17 anos você já compunha e assim, né? Sempre também aprendendo com seu irmão e tal. E essa história toda também constrói sua habilidade e tal. E muitas vezes a gente tem vários jovens que estão nos ouvindo, estão na igreja, eles também querem servir a Cristo, já são talentosos, às vezes toca muito bem violão, canta muito bem, mas não sabe compor. Como esse jovem pode crescer? Quais são ferramentas para que jovens crentes possam usar os seus talentos também para a composição, para o serviço da igreja? Algumas dicas da sua jornada aí para que o pessoal que está nos ouvindo possa guardar consigo. Ok. Bem, sobre composição, isso é uma coisa que a gente não ensina realmente alguém a compor,
mas a gente pode dar muitas dicas, né? E aí eu faço uma propaganda pessoal que eu dou um curso online sobre composição. Ótimo. Aproveita, site, dica, Instagram. No meu Instagram, né, @EstênioMárcios, tem lá esse curso acontece quando a gente forma uma turma, né? Então são 8 aulas 6 ou 8 aulas de 2 horas ao vivo, e nesse tempo há tarefas de composição e eu corrijo as tarefas e ajudo os alunos. Então há realmente algumas técnicas, alguns investimentos que o jovem pode fazer para ele começar a compor e para melhorar a sua composição, né? Basicamente é leitura mesmo e redação, né? E escrever textos e procurar expor assuntos bíblicos e teológicos, fazer os rascunhos enfim. Agora, a outra questão é a seguinte: geralmente os jovens, quando ele começa a compor ou mexer com música, ele é muito pressionado na igreja se ele tem algum talento, ele é pressionado para gravar um CD. Alguém chega para ele e fala: puxa, você fez essa música, né? Você podia gravar, você podia colocar na internet. Quer dizer, o jovem está começando a demonstrar um talento e já se coloca sobre ele uma responsabilidade de ele ser alguém que tem que publicar o seu trabalho. Isso não é verdade. Eu penso assim, que os jovens deveriam começar os seus trabalhos como músicos e compositores servindo a igreja local. Se ele tem um dom de composição, muito bem, comece a compor para as crianças da igreja, para o grupo infantil. Comece a compor para o seu pequeno grupo de oração. Componha para a sua comunidade. Não pense em gravar. Não pense em ir para a internet. Não pense em ser famoso. Comece servindo a igreja local, fazendo canções para atender a igreja local. Porque o dom de música foi dado por Deus com esse objetivo. Foi dado para algumas pessoas para eles servirem o corpo, como todos os demais dons, né? São dados para o crente para ele usar na igreja para a glória de Deus. Então, o jovem, ele não é direcionado dessa maneira para compor para a igreja. Geralmente ele é incentivado. Não, você tem que fazer um vídeo, você tem que... Um toque comercial. Exatamente, toque comercial. E assim já começa a insuflar no coração do adolescente aquela coisa da fama, do reconhecimento. Não é o momento. Se for a vontade de Deus que ele venha a ser um compositor, né, famoso e venha gravar muitas músicas, isso vai acontecer, se for a vontade de Deus. Até agora, porque prepara ele espiritualmente, porque a vaidade está sempre diante de nós, não está? Exatamente. E se um jovem... cru, né? O que aconteceu com a música gospel no Brasil e eu acredito que no mundo. Ou seja, um compositor surge fazendo umas canções bonitas. Vem um empresário que vê potencial financeiro naquela pessoa, já traz a pessoa para um estúdio de gravação, para uma gravadora, aí pronto. Aí a pessoa já está totalmente comprometida com o comércio. Ou seja, a importância do mercado, né? Exatamente. Isso aconteceu com vários grupos musicais que começaram bem, que começaram apenas louvando a Deus. Mas alguém viu que ali tinha um potencial e pegou e levou para uma gravadora. Aí pronto, levou para a gravadora, já vai entrar toda uma questão de estilo, de comprometimento. Se a pessoa não tiver maturidade cristã, terrível. Muitos foram tremendamente prejudicados espiritualmente por causa disso, porque de uma hora para outra ficaram famosos e começaram a ganhar dinheiro com isso. E muitos jovens não têm cabeça para suportar esse tipo de coisa. Então como você falou, Fernando, seria uma boa maneira de preparar a pessoa, a maturidade dela, para que, se acontecer que ela venha a ser uma pessoa de destaque, famosa... Que fique claro que não é pecado você ganhar, você trabalhar e usar os seus dons e talentos e receber por isso. E nem ser muito conhecido, de jeito nenhum. Mas para você não perder, né, aquele relacionamento com Deus que você teve, é preciso ter muito cuidado, porque realmente fama e dinheiro dão um baque na pessoa. Né? E não é só jovem, não, muito adulto também tem o seu coração mudado por causa dessas coisas. Então, o que o jovem tem que fazer na igreja? Servir a igreja. Componha para os adolescentes, componha para o departamento infantil. Sim, invista na composição. Peça para a igreja ajudar, se a pessoa não pode. Invista em cursos de composição, em cursos de instrumentos. Eu acho que a igreja é um local muito abençoador para isso, né, para formar o jovem, mas
começa a livrá-lo de toda essa questão de ter que gravar, de ter que ser conhecido, porque isso é uma coisa que pode acontecer ou não. Né? Por exemplo, o Ivan Melo é um excelente músico que quase ninguém conhece. E como ele, há vários no Brasil que nunca conseguirão ter um acesso a uma mídia grande, né? Mas isso não faz diferença. O Senhor Deus tem um plano para a vida de cada um de maneira individual e não significa que o sucesso é você ser conhecido. Não, o sucesso é você ser obediente, é você usar da melhor maneira o seu dom e ser agradecido por isso. E depois escutar muito bem, servo bom e fiel. Exatamente. Esse é o sucesso. É uma coisa diante de Deus. Exatamente. Não é? O sucesso não é o que o mundo diz que é, porque o mundo diz que o sucesso é o número de views que você tem nas redes sociais. Isso é um conceito mundano. Não, o sucesso é você ser obediente ao seu dom, ao seu chamado diante de Deus. Se Deus vai querer fazer depois com isso uma grande coisa ou não, é uma questão que cabe ao Senhor Deus. Pertence a Ele. Exatamente. Fantástico. Gente, que conversa boa, e eu sempre tenho que puxar o freio de mão. Conversa muito boa, a gente tem que frear devagar para o pessoal sair voando pelos lados, né? Mas privilégio, e sem dúvida esse é aquele programa que vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, né? Eu que venho de longe de João Pessoa, o Stênio e o Fernando estão aqui perto, então é mais fácil da gente marcar e se encontrar. Stênio, muito obrigado. Eu que agradeço. Que papo bom, conversa boa, e como esse assunto é edificante, é importante, tenho certeza que quem está nos ouvindo foi extremamente edificado. Amém, que seja assim. E obrigado por ter tocado essa música que eu amo de paixão. Tranquilo. Privilégios. Tio, obrigado mais uma vez. Estamos juntos aí. Que nem jogar sapo na água. É, né? Eu gosto. Obrigado ao convite seu, Ludgero, obrigado a Comev. Obrigado ao Marcelo, estou à disposição de vocês. Ótimo, fantástico. E obviamente que eu quero agradecer a você que passou mais esse tempo, com certeza, agradabilíssimo. Eu sou suspeito de falar, eu apresento o programa? Não, mas é um tempo tão bom, tão agradável, e eu quero agradecer você que passou esse tempo conosco mais uma vez mais esse programa. Se você está nos ouvindo nas principais plataformas de streaming, né, que temos na internet, e quer assistir esse programa na íntegra, vai lá no www.teomedia.com. Lá você pode baixar, fazer o download do nosso aplicativo, da nossa plataforma, e assistir na íntegra este conteúdo e todos os outros programas do Theo Media Cast de forma gratuita. Mas se você quer ser nosso parceiro em missões e continuar sustentando o trabalho da Comev e da Theo Media para a glória de Cristo, para levar a mensagem do reino para muitas outras pessoas, há também a possibilidade de você se inscrever na plataforma paga. E cada assinante da nossa plataforma, ele é um parceiro em missões da Theo Media e da Comev. Eu quero te incentivar a fazer isso. Nós queremos continuar crescendo para a glória do nome de Deus. Teologia, vida e fé a serviço do reino da Igreja de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até semana que vem.